dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos falar nesta noite das características de uma igreja avivada. Tem uma igreja avivada aqui nesta noite? Amém. Eita, esse amém foi gostoso. Tomara que se mantenha assim. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 2. A partir do verso de número 37 até o verso de número 42. Amém? Quem já achou pode dizer amém. Amém. Vocês vão nos acompanhar com a leitura. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vamos ler todos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém e amém. Deixe a sua Bíblia ali na cadeira, levante as suas mãos e vamos orar nesta noite para que Deus fale conosco. Feche seus olhos, levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu estou à tua disposição. Fala com a minha vida, Senhor. Enche meu coração com a tua palavra, e que nesta noite possamos, Senhor, ser uma igreja conforme a tua palavra. Fala, Senhor, de uma maneira especial. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque sim, certamente a tua palavra nos vivifica, nos abençoa, nos enche de força e de instrução. Em teu nome poderoso, Jesus, fala conosco mais uma vez e permite, Senhor, que nesta noite alguém possa receber uma revelação preciosa, alguém possa ser transformado pela tua palavra. Em teu nome poderoso, Jesus amado, estamos diante de ti e pedimos a tua glória nas nossas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Com uma salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar. Tenha a gentileza. As crianças têm aula. Vamos convidar as criancinhas para ficarem na aula, na parte de trás, com a professora, a tia Sônia. Glória a Deus. Olha para a pessoa que tem do seu lado e diga: características de uma igreja avivada. Mais uma vez, características de uma igreja avivada. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. No Antigo Testamento são mais os livros históricos que relatam a história do povo de Israel, seus reis, a sua peregrinação e muitas coisas que aconteciam ao redor deles. Por exemplo, você vai encontrar a partir do livro de Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª de Samuel, 1ª e 2ª de Reis, 1ª e 2ª de Crônicas e muitos outros livros, uma história em relação ao povo de Israel. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor deu para Israel um libertador chamado Moisés. Mas na hora em que Moisés morreu, ele faleceu, teve um sucessor chamado Josué.
e começa uma história apaixonante, onde a Bíblia começa a nos descrever como começou Deus a tratar com o seu povo e a tentar captar a atenção através dos seus líderes. Mas logo depois que Josué faleceu, a Bíblia diz que o povo de Israel ficou sem rei por várias décadas, ficou sem um líder, ficou sem um homem que representasse para eles a palavra do Senhor, e por consequência, então eles se perderam, então eles se afastaram, então eles se desviaram da palavra e dos caminhos do Senhor, a tal ponto que diz o livro dos Juízes no capítulo de número 1, e é uma constante durante todo o capítulo, e por conta da fraqueza e do afastamento do povo de Israel do seu Deus, então Deus os entregou às mãos dos seus inimigos. Porque você e eu vamos aprender uma coisa: quando vem tempestades, quando vem situações difíceis, quando vem provações, você tem dois jeitos de passá-los. Pode passá-los como com a água no pescoço, ou pode atravessá-los como Pedro caminhando acima das águas. Essas provações podem fazer de você duas coisas: ou se afasta de Deus, ou a mesma pressão e o mesmo temporal faz com que você o procure cada dia mais. Tem provações que só se resolvem na oração, tem lutas que só se resolvem na intimidade com Deus, tem coisas que simplesmente a gente consegue dar um jeito quando estamos na presença do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nesta passagem a gente vai encontrar que então o povo de Israel teve que ter um homem que pudesse guiá-los, assim que logo depois veio o tempo dos juízes, e os juízes julgaram a terra e começaram então a dar aquela direção para aquelas pessoas. Assim em diante, a Bíblia começa a falar de todas estas coisas, até que chegamos ao tempo onde o povo pediu um rei, e a Bíblia diz que então o povo, os anciãos de Israel, oraram para o Senhor dizendo: dá-nos um rei, assim como os outros povos. Dá-nos um rei como os filisteus. Os filisteus têm rei. Dá-nos um rei como os que moram lá no Egito. Eles têm o faraó como rei. E os israelitas, ao estarem fazendo este pedido, não percebiam que eles desde a criação já tinham ao rei dos reis e ao senhor dos senhores, e que eles não precisavam de mais nada. Mas então o povo escolheu e fez votação, e apareceu a política pela primeira vez no povo de Israel. Então eles olharam a um homem com aparência e falaram: tem um aí, o Saul. Ele parece grande, ele parece ter aparência de rei, vamos nomear ele. Mas a Bíblia diz que Saul era conforme o coração do povo, mas tinha um menininho lá atrás das ovelhas que tinha um coração conforme a Deus. Assim que o povo escolheu o seu rei, mas o Senhor escolheu também ao seu vaso, um homem chamado Davi. E assim começa a história. Depois de Davi, o seu sucessor, um homem sábio chamado Salomão, e assim por diante. O Antigo Testamento irá nos contar muitas histórias, mas no Novo Testamento há uma história preciosa na qual você precisa tomar atenção, que é a história da igreja. Tem uma igreja aqui nesta noite? A história da igreja. Como é que a igreja começou? Como é que a igreja veio aparecer? Como é que o Senhor construiu um grupo chamado igreja? E qual é o propósito dela? E qual é a verdadeira igreja?
pois o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico que vai nos falar desses fatos. É por isso que o nome do livro se chama Atos e não discursos dos apóstolos, e não ditados dos apóstolos, e não pensamentos dos apóstolos, e não ideologias dos apóstolos, porque a primeira coisa que você precisa compreender é que a igreja não cresceu com palavrerias, a igreja não começou com apenas ideias ou filosofias, a igreja começou com um ato precioso que dividiu a história em dois, um homem pendurado na cruz do madeiro, dando sua vida pelos seus filhos, pela sua criação, e nós éramos apenas pecadores, mortos em delitos e pecados, pero Jesus Cristo morreu por nós e nos deu vida quando não tínhamos vida, e pela graça somos salvos. Esse foi o maior dos atos da história. Um divisor de águas. Jesus Cristo é o começo de tudo. O livro de Efésios, no capítulo de número 2, o verso de número 20, vai nos falar o fundamento desta igreja. Eu gostaria que você lesse comigo esta passagem. Efésios, capítulo de número 2, verso de número 20, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Vamos ler todos, irmãos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo. Qual é o fundamento? Oi. Qual é o nosso fundamento? Pergunta para a pessoa que tem do seu lado, diga aí, qual é o teu fundamento? Qual é a tua rocha? Porque a Bíblia diz: edificai-vos. Se você visse construir, tomara que seja acima de um firme fundamento. Tudo que não é construído acima de um firme fundamento, cai. A Bíblia compara esta situação com a construção de dois prédios ou duas casas. Um de um homem sábio e o outro de um homem insensato. E a Bíblia diz que o homem sábio edificou a sua casa sobre o quê? Faz assim com o pezinho aí. Sobre quê? Rocha. Isso aqui faz barulho porque não é firme, mas tenta você fazer. Rocha, firme fundamento. Mas o insensato, uma outra versão diz o tolo, uma outra versão diz o preguiçoso, edificou sobre a areia. E chama minha atenção que nessa passagem a Bíblia diz que veio o temporal para ambos. Vieram as chuvas para ambos. Porque você precisa compreender que mesmo estejamos edificados sobre a rocha e sobre um firme fundamento, isso não quer dizer que a chuva não venha, que a provação não venha, que as tentações não venham. Vem, o Senhor Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições. É normal que venha a chuva, é normal que venham as tentações, é normal que venham os temporais, é normal que venha o desânimo, é normal que às vezes venham as armadilhas do inimigo, mas a Bíblia diz que o justo edificado sobre a rocha incomovível, virá o temporal, virá a chuva, mas a sua casa não cai. Quem está num firme fundamento aqui nesta hora? Firme fundamento. Firme fundamento. A rocha da igreja é Jesus Cristo. Quando uma igreja não está edificada sobre a rocha, está edificada sobre quê? Sobre areia. E então o edifício fica em pé enquanto não existam tremores, enquanto não venham temporais. Mas diante do primeiro temporal, o que acontece com aquela casa? Oi? Desaba,
cai. Já, mas o que aconteceu? Ele parecia tão bonito lá na igreja, tudo caprichado, tinha gravata, ele chorava. Mas é que o problema, ou a questão aqui, não é o que acontece visualmente, senão o nosso fundamento. Aqui o irmão Marivaldo é o nosso construtor aqui da igreja. Tem algum outro pedreiro ali, outro construtor? Levanta a mão. O Anderson trabalha também com pedra, trabalha com pedra. Ah, trabalha com pedra. É isso. E para trabalhar com pedra, irmão, marretinha não dá. Precisa de maquinária pesada. Certo? Para trabalhar com pedra, precisa dinamite. Certo? Precisa. Fazer o fundamento aqui, meus irmãos, precisa de trabalho, precisa de esforço, precisa de interiorizar na palavra. Não é com um Salmo 23 que se coloca um fundamento, não é com um ditado ou com uma lembrança de um louvor que se coloca um fundamento. A Bíblia diz que o firme fundamento tem nome, e seu nome é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Alguém louva esse fundamento? Veja. Então a igreja, o edifício, o corpo, a noiva do Cordeiro, ela cresceu com um fundamento. Cresceu com quê? Cresceu como? Com um fundamento. E todo aquele que ficar acima desse fundamento não se abalará. É por isso que hoje precisamos construir a nossa vida acima desse fundamento. Construir os nossos lares acima desse fundamento. Construir relacionamentos acima desse fundamento. Construir igreja acima desse fundamento. Porque se temos esse fundamento, se temos essa rocha, temos uma garantia: a casa não cai. Importa-se por falar de Jesus. Importa-se por conhecer de Jesus. Saiba quem é Ele. Saiba o que Ele fez por nós. Saiba o que significa o seu nome. Saiba por que seu nome é tão relevante na Bíblia. Porque tudo o que é feito no nome do nosso Deus é um firme fundamento. E tem coisas que acontecem ao falarmos do nome do nosso Senhor Jesus. É por isso que hoje vamos falar dessas características na história da igreja. Pois aqui no livro de Atos dos Apóstolos, ela começa com uma descrição maravilhosa. A Bíblia diz no capítulo de número 1, que então eles, obedecendo o que Jesus tinha dito para eles, de ficar em Jerusalém até que recebessem o batismo do Espírito Santo. Lá no capítulo de número 2, no verso 1, diz: e cumprindo-se, vamos ler todos esta passagem, Atos capítulo 2, verso de número 1, vamos lá, diz a palavra: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Assim como estamos nós hoje aqui, todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E que aconteceu? Alguém consegue ler ali? E encheu. Olha, tem muitos detalhes ali. Porque a Bíblia diz que eles estavam assentados, certo? O apóstolo Paulo, logo depois, e no livro de Atos, descreve que muitos dos avivamentos e dos momentos onde as pessoas recebiam o Espírito Santo, eles estavam assentados para ouvir. Preste atenção nesse detalhe. Estavam assentados para ouvir. Tinham disposição, tinham desejo, tinham um fervor no seu coração de ouvir a palavra do Senhor.
não estavam inquietos, não tinham. Eu posso falar, né? Posso falar? Posso ou não? Com confiança? Sim ou não? Sim. Então segura aí o cinto, irmão. Porque estas pessoas que receberam o Espírito Santo estavam assentados, estavam firmes, estavam concentrados, não tinham formiguinhas na cueca. Você sabe quando uma pessoa fica com formiga nas cuecas? Não fica quieto. E você o vê no culto todo ali se mexendo, vai, fica de pé, desce, toma água, vai para o banheiro, volta para cá. E ouvir a palavra para quando? Estes homens desta igreja avivada estavam todos assim, atentos. Ninguém olhava para qualquer uma outra coisa que os pudesse distrair. Estavam assentados ouvindo. Por isso, quando se cumpriu o dia de Pentecostes e estavam reunidos no mesmo lugar, disse o verso de número 4: e todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja começou com o derramamento do Espírito Santo. Olha para a pessoa que tem do seu lado e diga: é necessário que a igreja tenha um avivamento do Espírito Santo. Não existia igreja até que eles receberam o Espírito Santo. Esse é um detalhe precioso, porque o Espírito Santo é o motor desta igreja. Se você não tem o Espírito Santo, preocupe-se. E como eu sei, pastor, se eu tenho o Espírito Santo ou não? Dá para saber de muitas maneiras. Por exemplo, a Bíblia diz que havia nesta passagem de número 4 uns sinais audíveis e visíveis. Diz o verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a quê? Começaram a falar em novas línguas. Como? O falar em línguas é um dom de Deus. Não é um nó na garganta. E não são sílabas assim bagunçadas que a gente diz. Diz conforme o Espírito lhe dava para que falasse. Assim que quando eles recebiam o Espírito Santo, começaram a falar maravilhas, começaram a falar coisas preciosas no tocante a Deus e a sua grandeza. Então é aqui onde diz a palavra, o Espírito Santo lhes concediam. E olha o que diz, verso número 5: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava como? Confusa. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quer dizer que quando uma pessoa recebia o Espírito Santo, o dom de falar em novas línguas, falava alemão, falava espanhol, falava inglês, falava japonês, falava português, falava aquelas linguagens africanas, aquelas linguagens asiáticas, línguas humanas e línguas angelicais também. Eles começaram a falar segundo o Espírito lhe dava que falasse. Assim que uma das maneiras de saber se temos recebido o Espírito Santo ou não é sabermos se temos falado em novas línguas. E olha, irmão, tem pessoas que têm medo disso, ou não sabem como a gente ter essa experiência. Mas o falar em línguas é a prova, é a consequência de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Cheia.
Eu dava para os irmãos no Pinheirinho ontem um exemplo. Esse copo aqui, tem ou não tem água? Não? Tem ou não tem? Tem. Tem sim. Vocês acham que não tem? Ó. Tinha. E agora, vocês acham que não tem ou tem? Não tem? Tem ainda. Tem crentes que se sentem assim. Eu tenho, pastor, eu tenho. Mas o desejo de Deus não é você olhar profundo da sua alma e perceber que tem alguma coisa. A promessa do Espírito Santo é para que sejamos cheios. Cheios falando de plenitude em cada área, em cada região da nossa vida, tendo ao Espírito Santo tomando controle e posse sobre os nossos corações. Quer dizer que uma igreja avivada tem o Espírito Santo. Uma igreja avivada tem novas línguas. Uma igreja avivada tem demonstrações de poder de Deus. Estas coisas não eram doidice. Estas coisas eram dadas pelo Espírito. E veja, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, sensível ao Espírito Santo, até ouvir a palavra é diferente. É por isso que preste atenção. Pedro, os discípulos e os 120 receberam o Espírito Santo, e então eles ficaram agora cheios do poder de Deus. Assim que cheios do poder de Deus e da autoridade do Espírito Santo, eles foram pregar em Jerusalém e começaram no capítulo de número 1, no capítulo 2, verso de número 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Todas essas coisas, consequências daquele que já recebeu o Espírito Santo. Assim que cheio do Espírito Santo, Pedro, ele começou a pregar. E veja, uma igreja avivada é uma igreja sensível ao Espírito Santo. E esta igreja tinha uma coisa muito especial, porque quando você lê o verso de número 37, vai encontrar algo precioso. Diz a palavra: ouvindo eles isto, que foi o que eles ouviram, a pregação. Eles ouviram o sermão, eles ouviram as palavras de Pedro. Mas olha o que acontece com uma igreja avivada, o que acontece com uma igreja que tem sensibilidade pelo Espírito. A Bíblia diz: ouvindo eles isto, compungiram-se. O que aconteceu? Compungiram-se em seu coração. Uma igreja avivada, diga comigo, uma igreja avivada tem sensibilidade diante da palavra. O problema de hoje em dia é a carência de sensibilidade. Que tem pessoas que não sentem nada. São um deserto. Não sente nada. E quando a gente não sente nada, qual será o problema? Qual será a situação? Será o ambiente? Será o som? Será o pregador? Será... O que pode ser?
Esses homens sensíveis, a Bíblia diz, compungiram-se. Essas palavras de Pedro fez um efeito em seu coração. Irmão amado, quando a palavra de Deus é pregada, a Bíblia diz, ela é como uma espada que vai até quebrar a alma. É a palavra de Deus penetrando, tocando os nossos corações. Quando há uma pessoa sensível, a palavra faz efeito. Esses homens se compungiram. E como a gente fica assim compungido? Chorando. Porque eles sentiram que o que Pedro estava falando era a verdade. Eles sentiram que o que Pedro estava falando não era uma coisa dele, não era uma invenção dele, não era uma palavra ou um papo do Pedro. Eles sabiam que Pedro era um instrumento a quem Deus usava para falar ao seu povo. É por isso que eles estavam atentos, ouvindo e com um coração sensível. Compungiram-se em seu coração. Eu acabei de falar para vocês que o fundamento da igreja sempre foi uma rocha. A Bíblia diz: eis que ponho em Sião uma rocha que vai ficar pelos séculos dos séculos, e todo aquele que crê nele não se perderá. Um firme fundamento. É aqui onde o Senhor chama a nossa atenção para nos dizer: será que é Jesus o firme fundamento na nossa vida? Será que é Jesus o firme fundamento em nossos lares? Será que é Jesus o firme fundamento na nossa família? Será que é Jesus o firme fundamento no nosso tempo? Será que é Jesus o firme fundamento nos nossos filhos? Porque quando não é o fundamento, dá para perceber. Porque a casa desaba, treme, sente que vai perecer. Mas se você tem um firme fundamento, diz a Bíblia: em paz me deitarei, e assim mesmo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiado. Só aquele que sabe que mora numa casa sólida e forte, quando vem a chuva, dorme tranquilo. E aquele que tem, como se fala, quando pinga lá do telhado, e o que tem esses problemas, não dorme tranquilo. Porque quando vem a provação, diz: ai meu Deus, tem que pegar o balde, tem que pegar uma coisa e a outra para dar um jeito. Mas o homem que está edificado sobre a rocha, quando escuta a chuva vir para a sua vida, fala: que gostoso, chuvinha boa. A gente dorme mais tranquilo. Eu gosto do som da chuva para dormir. É um cochilo, né? Ah, que gostoso, que bom. Irmão, se você não tem um fundamento, a Bíblia diz: o firme fundamento, a rocha, Jesus Cristo. Então é possível que muitas das coisas que fazemos possam vir por terra, possam cair, possam desaparecer. É por isso que nesta hora, irmãos, nós precisamos compreender que há de parte de Deus um desejo para nós como igreja, e colocar firmes fundamentos, um firme fundamento na nossa vida, um firme fundamento na nossa família. É aqui no livro de Atos onde esses homens compungiram-se. Eles então compreenderam que precisavam desse fundamento, e logo disseram: varões, irmãos, que faremos? Que faremos, varões e irmãos? Porque eu estou reconhecendo aqui que a minha casa não é tão sólida como eu achava.
Eu sou crente e parece que meus filhos estão saindo das minhas mãos. Cadê o fundamento? Eu sou o crente e parece que o meu relacionamento não está dando certo. Onde está o fundamento? Porque onde tem fundamentos firmes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. O desejo de Deus não é salvar a um, é salvar a todos os membros da casa. Isso acontece quando tem firmes fundamentos. Eles se compungiram, eles perguntaram: que faremos? Varões e irmãos, fala para nós, o que temos que fazer? E eu não sei se você teria coragem de perguntar nesta hora: que faremos? Porque o grande problema de hoje é que temos crentes autossuficientes, que dizem: sim, sou dependente, ser humano tão carente, estou aqui e quero o teu poder. Mas os seus atos dizem outra coisa. Seus atos dizem que você pode sozinho. Seus atos dizem que você se aconselha a si mesmo. Seus atos dizem que você resolve tudo. E como você se acha a solução dos seus próprios problemas, então Deus deixa que você tome as suas próprias decisões. Mas quando tem uma igreja sólida, edificada sobre o fundamento, se compunge, sente algo no seu coração, sente uma carência e pergunta: pastor, que faremos? Que eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu não posso viver da mesma maneira. Que faremos? Eu sinto que às vezes vem o temporal. Que faremos? Eu sinto que a minha família tem muito problema. Que faremos? Eu sinto que vem tempestades e provações. O que vamos fazer? A resposta de Pedro foi: primeiro, arrependei-vos. Tem alguém arrependido ali? Deixa ver a mão levantada de um arrependido. E tem poucos. Mas não se arrependa de levantar a mão. A palavra arrependimento, etimologicamente, vem de um significado antigo que diz dar as costas. Isso significa arrependimento. Significa o quê? Dar as costas. Eu estava no caminho errado, mas quando o Espírito Santo falou ao meu coração, o que eu tive que fazer diante do caminho errado? Eu estava indo de caminho para o inferno, porque a consequência do pecado, o salário do pecado, é a morte. E quando Deus fala conosco e abre nossos ouvidos, uma pessoa inteligente que entende a palavra, o que ele faz é dar as costas ao mundo, dar as costas ao caminho errado. E agora começa a caminhar na direção certa. Só um tolo volta para o caminho do qual antes tinha dado as costas. Por isso, não dá para entender quando uma pessoa se afasta, porque o Senhor o tirou do caminho da perdição. Como que vai voltar para lá? Então ele nunca entendeu o que é um firme fundamento. Ele se converteu porque tinha ânimo, porque o impulsaram, o motivaram, porque seus pais o obrigaram, porque falaram para ele: tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. E nunca entendeu o que fazemos na igreja. E a igreja, este momento, esta reunião, dura 2 horas, no máximo 2h30. Se é que alguém consegue suportar as 2h30, porque está cansado, porque o dia foi cumprido, porque faz, pastor, você tem que entender. Mas a igreja verdadeira não é apenas esta reunião que fazemos de 2 horas, é o que fazemos, é o que vivemos, é o que experimentamos quando saímos daqui, quando nos deparamos perante os problemas e as situações do mundo. É aí onde se conhece o firme fundamento. É aí onde se testa. É aí onde se prova.
Eles deram as costas para o errado, se arrependeram. E diz mais a palavra: e cada um, diga comigo, cada um. É por isso que a salvação é individual. É o quê? Eu gosto de vir à igreja com a minha família. Você também? Você também? Mas na hora da salvação, é você que se salva ou é você que se perde? Esta decisão teve que tomá-la cada um. E a Bíblia diz: e cada um de vós seja batizado em nome desse fundamento. Em nome do fundamento. Eu gostaria de encerrar, irmãos, nesta noite, com esta palavra, e dizer a vocês que a igreja tem um firme fundamento. Nós louvamos, exaltamos, oramos, clamamos, recebemos as bênçãos no nome de Jesus, mas também somos salvos no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso firme fundamento. Esse é o segredo pelo que a igreja tem prevalecido por tantos anos, por tantos séculos, e vai de país em país, de nação em nação, de língua em língua, pregando as mesmas coisas e pregando as mesmas situações. Um Deus com um fundamento em que todo aquele que nele crê não se perderá, mas terá a vida eterna. E veja a consequência de uma igreja que tem um avivamento. Eles se compungiram, eles obedeceram, eles se arrependeram, eles tomaram a decisão de serem batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Eles também receberam o dom do Espírito Santo. Mas diz depois no verso de número 41: e de sorte que foram batizados os que, você consegue ler? Os que? Os que de bom grado. Na igreja nós temos sempre dois tipos de pessoas: a pessoa que recebe a palavra de bom grado, e a pessoa que quando pregam está pensando sempre: essa palavra é para ciclano, essa palavra é para ele, essa palavra é para minha mãe. Eu tenho irmãos aqui, eu vejo, só que eu não falo nada, que quando a gente fala dos casais, ele cutuca: para você. Ouça, pastor, segura, é para você. Ah, aí estão rindo os casais. São esses. Mas a Bíblia fala dos que receberam a palavra. Eles receberam a palavra de bom grado. Se agradaram do que estavam ouvindo. Eu vou lhes convidar, em nome de Jesus, para que, se você quer ser uma igreja forte, caracterizada por ser uma igreja avivada, receba a palavra de bom grado. Isso não significa que eu vou falar sempre, eu não, Deus vai falar sempre o que você quer ouvir. Senão que haverão dias onde Deus vem com um bálsamo e todo mundo sai da igreja: eita, vou ser prosperado, Deus vai dar livramento para mim. E o pessoal gosta. Mas quando vem uma palavra como geração de víboras, arrependam-se dos seus pecados, hipócritas, falou Jesus Cristo. Vocês que dizem conhecer a palavra e fazem uma coisa totalmente contrária. Pastor pegou pesado hoje. Pastor acordou e colocou o pé esquerdo primeiro.
pastor estava como esquecido, eu não sei o que eu fiz. Sabe você que fez? Você o único que fez foi obedecer a Deus e chegar até um lugar onde Ele tem uma palavra preparada para te exortar, para te ensinar e para te corrigir. Porque Ele quer te salvar. A Bíblia diz que Ele é longânimo, que não quer que o homem se perca. Se você quer ter a salvação, se você quer estar firme na rocha, vai ter que deixar que o Senhor coloque dinamite na sua vida, que dê um par de marretada de vez em quando, porque é a única maneira para fazer um firme fundamento. Se você vive com bolachinha e com leite espiritual, é que nem construir acima de uma areia. Uma pregação de meia horinha cansa, pastor. Ai, é que é muito pesado. Você ainda não sabe construir. E construir precisa de esforço. Construir precisa de entrega. Construir precisa de persistência. Hoje desfrutamos de um ambiente precioso aqui na igreja. Tem mais de 40 pessoas aqui, uma bênção. E os que ficaram, os que não vieram, mais outros 40. Mas já tivemos culto com 2 pessoas. 2. E quando você apronta todo, arruma todo, faz convite, liga para um, liga para o outro, e faz de tudo, e vai, vamos para a igreja. E chega o momento da igreja e tem um. Você disse: ah, meu Deus, não é para mim não. Está muito complicado, está muito difícil. O pessoal não quer chegar, eles não querem obedecer, eles não querem ouvir a palavra. Mas mais uma vez o Senhor lembra para nós: estamos edificando sobre uma rocha. O que cresce rápido acaba rápido. Por isso até você precisa de anos para amadurecer, para crescer. Ninguém nasce com os seus dentes de osso porque precisa crescer. Ninguém nasce perfeito porque precisa crescer. Você veio para a igreja e é um imperfeito ao igual do que eu, porque todos estamos embaixo da mesma condição. Precisamos crescer. E se o nosso desejo é crescer, tomara que esta palavra possa compungir o seu coração e dizer: Senhor, o que eu faço? Porque esses aqui se compungiram, estes aqui obedeceram, estes aqui se arrependeram. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Não seja um crente de domingo, pelo amor de Deus. Não seja um crente de quarta, de sábado. Seja um crente de verdade. Que possamos apontar para dizer, para você e dizer: esses são dos que a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. São eles que dão fruto. Só dá fruto quem está edificado sobre a rocha. Os demais é aparência. Construir na rocha é difícil. Precisa esforço, persistência. Você acha que orar é sempre prazeroso? Eu vou te dizer, às vezes não. Às vezes não. Às vezes a gente chega, nosso trabalho de pastorear é às vezes bastante puxado. Você sai 7, 8, 9 horas da manhã e não sabe em que horário vai voltar para casa. Às vezes sem jantar, às vezes sem almoçar, às vezes sem ter muitas comodidades. E você chega em casa cansado, e o último que passa pela sua mente é vontade de orar. Você diz: eu vou tomar um banho, vou deitar, vou dormir, que acabe esse dia logo. Mas antes disso, eu me lembro do que a Bíblia diz: buscai a teu Pai no secreto,
porque teu Pai que te vê no secreto te recompensará em público. A gente não busca Deus no público. Buscá-lo no público é fácil. Levantar a mão porque outro a levanta, isso é muito fácil. Ir para a igreja porque a mãe também foi, o pai também foi, eu aproveito a carona, isso é muito fácil. Procurar a Deus na intimidade do meu quarto. Procurar a Deus com meu coração compungido. Esse é o desafio. Logo eles receberam o Espírito Santo, e diz a palavra que os que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu creio num avivamento de mais de 3.000 almas para São José, Mairiporá e Pinheirinho dos Palmares. Você crê? 3.000. Se tem 30 aqui, quantos teria que ganhar cada um para fazer 3.000? 100. O desafio nesta noite é para isso. Tem coragem de pegar 100? Pastor, como? Eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu fico de um lado para outro. Como que eu faço? Eu não sou pastor, eu não sei pregar, eu não sei fazer, eu não sei dizer, eu não tenho jeito. Sabe como ganhavam as almas estas pessoas aqui? Com um fundamento, com o nome do Senhor Jesus Cristo e com a prova de que eles estavam cheios do Espírito Santo. O que você e eu precisamos é o Espírito Santo. Os 3.000 chegam depois. As bênçãos chegam depois. Nós aqui não falamos luzes, câmara e ação. No reino de Deus, primeiro é a ação. As luzes e as câmaras vêm depois. Não estamos procurando protagonismo. Não estamos querendo aparecer na mídia social. Não nos interessa. O que nos interessa é proclamar este firme fundamento. O que nos interessa é ter uma igreja sensível, ter uma igreja que ouve a palavra, que se arrepende, que obedece e que procura ser cheia com o Espírito Santo. É isso. E nesta noite eu gostaria que fizéssemos uma oração por uma pessoa que deseja ser uma igreja caracterizada por ser avivada. Veja que aqui em nenhum momento falamos de reteté. E eu gosto, às vezes é bom, certo? É gostoso. Mas isso não é avivamento. Sapatear, pular, levantar as mãos, isso não é avivamento. Muitas pessoas fazem isso e voltam para casa vazias. Eu prefiro um povo pequeno, que não grita, que não sapateia, que não faz muito barulho, mas que cada vez que se reúne e volta para casa, volta cheio da presença, cheio da palavra, cheio de autoridade, com a unção do Espírito Santo correndo pelas suas veias. Isso fala de avivamento. E é assim onde o povo cresce, onde a igreja cresce. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu gostaria que orássemos nesta noite para dizer a Deus: Senhor, que faremos? O que eu faço? O que eu faço? Todos nós que estamos aqui, todos atravessamos por provações. Todos, até o pastor mesmo. Mas a diferença é que uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós nos lembramos do nome do Senhor nosso Deus. Ele correrá e guardará o justo, e o justo não será quebrantado.
Bem-aventurados os que confiam no Senhor. Se você precisa desse fundamento, eu lhe convido, fique de pé, por favor, e vamos fazer uma oração especial nesta noite. A gente começou cantando neste culto. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Eu poderia nesta noite estar fazendo qualquer uma outra coisa. Eu poderia ficar falando, ficar assistindo lá no Netflix em casa. Mas a tua glória, a tua presença me atraiu. Eu não consigo fazer nada sem a sua presença. Eu não sei fazer nada sem a sua presença. E eu não sei se você nesta noite tem coragem de dizer ao Senhor: Senhor, fala para mim o que eu tenho que fazer. Fala de que eu tenho que me arrepender. Fala de quais coisas eu tenho que me afastar, porque eu quero ser parte desta igreja avivada. Uma igreja com um fundamento firme. Uma igreja com um nome que está acima de todos os nomes, que nunca muda. Essa é a nossa confiança. Crermos num Deus que falou: eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se a sua vida está edificada sobre esse fundamento, vamos dar graças a Deus. E se ela não estiver, se você sentir que ainda tem fraqueza, que ainda tem como muitas situações que arrumar e que consertar, então feche seus olhos por um momento e diga: Senhor, fortalece-me com o teu Espírito, fortalece-me com a tua palavra. Você não pode ser crente porque o seu pai é crente. Você não pode ir para o culto porque os outros vão. Você não pode cantar porque outros cantam. Não pode chorar porque fica compungido de ver a mãe chorando ou alguma outra coisa. Você nesta hora precisa ter um encontro com Deus. Precisa que Deus fale com a sua vida. Precisas que sejas compungido pela sua palavra. Feche seus olhos e fale com Deus nesta hora. Oh soberano Deus. Oh Pai amado, enche Senhor um coração, enche Senhor uma vida com o teu Espírito. Oh poderoso Deus, poderoso Senhor Jesus, em teu nome santo, enche uma vida com a tua glória, enche um coração com o teu poder. Oh Senhor, pede a Deus, peça a Deus, abra o seu coração, feche seus olhos. Este é um momento especial para ouvir, para sentir a sua presença. Fale com Ele, diga: Senhor Jesus, eu te necessito na minha vida. Eu reconheço, Senhor, que às vezes vivo por costume, vivo por rotina. Eu vivo, Senhor, porque às vezes não tenho mais nada para fazer e fico ali como na dúvida. Mas eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero entregar o meu ser por completo a Ti. Tira de mim o que não serve, tira de mim o que não presta e dá-me do Teu Espírito. Pede a Deus, peça a Deus o seu Espírito. Abra seus ouvidos, diga: Senhor Jesus, te necessito. Se você tem liberdade, levante as suas mãos e pode dizer: Pai, eu te preciso. Oh Pai amado, a tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira. Oh Senhor, adora a Deus. Deixa que o Espírito Santo toque o seu coração. Deixa que o Espírito Santo tome a sua vida. Uma igreja avivada é uma igreja fortalecida pelo poder do Espírito Santo de Deus.